Finalmente temos uma lei que dá respaldo à realização das assembleias gerais virtuais das cooperativas. Por conta da pandemia de Covid-19, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.030, que permite a realização das assembleias de forma permanente pelas cooperativas de todo o Brasil. Além de ser uma medida de segurança no contexto de pandemia, no médio e longo prazo, a Assembleia Virtual é um passo importante para a transformação das cooperativas de todo o Brasil e também para o surgimento de copytechs e cooperativas de plataforma. Isso porque, em negócios com base preponderantemente digital, fica praticamente inviável você fazer assembleias presenciais. Isso vai facilitar a expansão da base de cooperados e tornar os trâmites burocráticos para a governança da cooperativa mais simples e leves. Mas é claro que existem desafios a serem enfrentados, como, por exemplo, garantir o engajamento e participação do associado, e não apenas a sua presença. Nesse mini curso, nós partimos do pressuposto de que as dúvidas quanto à legislação já foram sanadas ou contam com bastante material disponível. Nós mesmos da Conecta produzimos um e-book para a OCB com orientações para a realização das assembleias digitais. A gente vai deixar o link dele aqui na caixa de texto dessa aula. A nossa proposta nesse mini curso de atualização é abordar as assembleias do ponto de vista da comunicação e engajamento do cooperado e também da inovação. E para isso dividimos esse curso em duas partes. Na primeira, a assessora jurídica do Sistema OCB, a Ana Paula Rodrigues, vai responder a perguntas estratégicas sobre a realização das assembleias digitais. É importante lembrar que a aprovação da lei teve uma forte participação do Sistema OCB, que atuou para ela ser aprovada. Na segunda parte, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe da tecnologia e ver uma demonstração do funcionamento da plataforma Cúria, criada pela Cooperativa de Trabalho de TI Cooper System. A Cúria é um software para a realização das assembleias virtuais. Vamos começar então com as respostas da Ana Paula, tirando algumas dúvidas nossas sobre comunicação e engajamento do cooperado nas assembleias digitais. A realização das assembleias virtuais, apesar de ter surgido por conta da urgência da pandemia, elas podem abrir uma nova oportunidade para as cooperativas. Elas podem ajudar as cooperativas a se aproximarem de um novo perfil de cooperado e também a usar alguns recursos que essas ferramentas digitais oferecem. Para começar a conversa com a Ana Paula, eu perguntei para ela que oportunidades seriam essas que as assembleias virtuais abrem para as cooperativas. A Assembleia Virtual, além de resolver uma questão de distanciamento durante a pandemia, pode virar uma oportunidade para as cooperativas se aproximarem de novos cooperados? Eu penso que sim. Eu penso que é um instrumento bem importante. Isso eu vou falar a partir até de algumas respostas que a gente tem tido da nossa própria base sobre a forma como essas assembleias têm ocorrido, né? Tem cooperativas que têm se utilizado de ferramentas abertas para realizar suas assembleias, em função de não ter alguma restrição de anonimização de conteúdo das assembleias, né? Não ter nenhuma questão sigilosa para ser tratada ali. Então, a gente tem visto assembleias realizadas em mídias sociais, a gente tem visto assembleias que estão sendo realizadas, estão, né, de alguma maneira no YouTube, com divulgações que atinge muito mais pessoas do que uma assembleia quando se dava da forma presencial, restrita a um local físico. Então, eu acho que isso é importante, isso dá uma visibilidade para a assembleia que pode sim trazer mais associados. Além disso, a própria mensagem que a Assembleia Virtual carrega com ela de digitalização, desburocratização, modernização, inovação, tudo isso acho que está muito em voga, em discussão no momento e tem sido um fator de atração mesmo, de outros públicos. Quando você pensa, por exemplo, no jovem, que já opera quase que totalmente digital, é fundamental a gente falar desses procedimentos realizados de maneira virtual para engajar mais o jovem, inclusive nesse momento que é de aprovação de contas, de envolvimento
com a sociedade cooperativa enquanto empreendimento que você participa, né? Então, eu acho que tem uma contribuição importante aí para novas associações, a Assembleia Digital. O sistema OCB, além da sua representação política do cooperativismo, ele dá apoio técnico e jurídico às cooperativas. Então, ninguém melhor do que a própria OCB para falar sobre as principais dificuldades e resistências que as cooperativas tiveram nessa primeira rodada de assembleias virtuais. Vamos ver o que a Ana Paula comenta. Bom, de fato, nós temos recebido alguns registros de preocupações e resistências. A questão do acesso à internet ainda é uma das principais preocupações que nós temos relatos. Embora a IN 81 do DRE ela não impõe à cooperativa a obrigação de garantir que o cooperado não tenha problemas de conexão, não é dever da cooperativa assegurar que ele está com uma boa conexão, muitas vezes a área de atuação da sociedade cooperativa acaba alcançando regiões que não são servidas pela internet. E como o cooperativismo é muito diverso, nós temos cooperativas instaladas em comunidades ribeirinhas, outras mesmo no meio rural, ou ainda no garimpo. E aí a principal preocupação, então, acaba sendo o acesso a uma boa conexão de internet para permitir a participação na Assembleia. Ainda nessa linha, a gente tem escutado alguns relatos também de dirigentes preocupados com a pouca familiaridade do quadro social com a tecnologia, em especial naqueles casos em que esse quadro é composto por pessoas com uma idade mais avançada, que não têm nas suas rotinas, né, esse contato com a tecnologia e não são tão afetos à tecnologia. A gente entende que esses problemas de inclusão digital, de conectividade, são desafios estruturais do país e não somente do cooperativismo. Mas, especificamente nesse ponto da falta de hábito e familiaridade com ferramentas digitais, a gente acredita que o caminho para se sanar e superar isso é capacitação, é informação, é capacitação do quadro social. A gente sabe que nesse momento de pandemia, de isolamento social, é muito difícil também de se capacitar à distância esses cooperados para estarem participando desses atos assembleares. Mas ainda assim, investindo em ferramentas mais simples, na medida do possível, se os estatutos permitirem votações um pouco mais flexíveis, no sentido de serem feitas por aclamação, em que o cooperado verbaliza o seu voto ou indica com algum gesto ali na própria ferramenta, sem tanto recurso tecnológico, também é um bom encaminhamento para dar uma solução a essa questão da falta de familiaridade, mas ainda assim a gente enxerga as assembleias com um olhar bastante entusiasmado de avanço na nossa legislação. A realização das assembleias digitais, como a gente viu no vídeo anterior, pode trazer algumas oportunidades para as cooperativas. Elas podem, por exemplo, aproximar as cooperativas de um novo perfil de cooperado e também aumentar o quórum nas assembleias gerais. Mas é claro que a questão da tecnologia traz alguns desafios, como a questão do engajamento. Quando a pessoa não está lá, de corpo presente no ambiente da assembleia, é muito mais fácil ela se dispersar e não participar da votação. Então eu pedi para a Ana Paula contar para a gente algumas estratégias de comunicação e de engajamento com os cooperados nessas assembleias. Eu acho que a chave disso está na comunicação, né? Uma boa comunicação com o cooperado começa através de um edital claro e detalhado, com todos os procedimentos de acesso à Assembleia, agora que ela é virtual. É importante que todo aquele ritual para ingressar na Assembleia, login, a ferramenta que vai ser utilizada, o máximo de instruções possíveis no edital. A publicação também, ter o cuidado de cumprir com a obrigação legal, de fazer essa publicação num jornal de circulação, mas adotar outros meios, né? Hoje a gente tem tantos meios de comunicação mais efetivos, vamos dizer assim, como é o caso do e-mail ou o próprio grupo de WhatsApp, o WhatsApp individual dos cooperados. A gente sabe que cadastro é um grande desafio nas cooperativas, mas assim, o máximo que a gente tiver de canais de comunicação para divulgar esse edital vai refletir numa maior participação e num atingimento da finalidade, né, de um edital, que é dar conhecimento de onde vai ocorrer, horário, condições, como participar.
Então, o primeiro passo é ter um edital bem estruturado e bem divulgado. O segundo ponto que eu acho que é bem importante é a antecipação dos materiais que vão ser deliberados em assembleia. E aí, essa antecipação também por esses canais de comunicação, se possível, aí, disponibilização no próprio site, também vão garantir a qualidade dessas deliberações, né? Porque o quadro social vai ter um conhecimento prévio daquilo que ele vai votar. E aí é mais assim, interessante ainda se além de mandar os materiais, porque muitas vezes são peças contábeis, né? São pareceres, avaliações de quem está na rotina da gestão e da fiscalização da cooperativa. É importante ter a tradução disso, que vai acontecer na Assembleia, né, no momento da apresentação. Mas é importante se o cooperado puder ter acesso a isso previamente. Como? Através de um procedimento que está disseminado nas nossas cooperativas, é comum já a gente ver e é bastante importante incentivar, que são as pré-assembleias, né? Pré-assembleias ou algumas reuniões preparatórias para a assembleia, que você reúne grupos menores, faz a apresentação das peças e dos documentos que embasam aquelas matérias que vão ser deliberadas e dá a oportunidade do cooperado tirar dúvidas, muitas vezes num grupo um pouco mais restrito, muitas vezes mais coeso, né? São grupos que são reunidos a partir de alguma regra de localização, de idade, tem vários, né? Tem várias reuniões de núcleo aí que acontecem nas cooperativas em que isso pode ser praticado, incentivado e que vai garantir que no momento da realização do processo assemblear mesmo, ele seja mais efetivo, com as pessoas mais informadas para votar aquelas matérias. Bom, esse vídeo está sendo gravado dia 13 de agosto de 2020. A gente está bem no meio de uma pandemia de Covid-19. Então, é claro que com um cenário desses, a gente vai ter uma forte adesão das cooperativas às assembleias digitais. Mas e quando tudo isso passar, será que elas vão continuar aderindo a esse formato? Foi isso que eu perguntei para a Ana Paula. Eu penso que as assembleias virtuais, elas surgiram como uma necessidade, né, no momento aí de crise sanitária, mas elas vêm para ficar. A gente, até pelos relatos que nós temos recebidos de cooperativas que estão realizando suas assembleias por meio virtual, a gente percebe que há um entusiasmo com vários aspectos que a tecnologia agregou a esse processo que eu já, de alguma maneira, abordei aqui em outras questões. Mas o que eu torço é para que essa pandemia se resolva o mais rápido possível e que as cooperativas possam, então, ter liberdade de escolher a melhor forma de realizar esse momento que é tão importante na condução da gestão da sociedade cooperativa. A liberdade de poder fazer presencial, aquela cooperativa que tem na Assembleia um momento também de celebração, né? O pós-cumprimento da formalidade legal, às vezes era seguido de algum tipo de celebração, né, dos resultados. Então, eu acho que é importante assegurar que as assembleias presenciais, num momento mais tranquilo em relação a essa questão que nós estamos vivenciando pontualmente agora do coronavírus, possam se realizar de maneira presencial para aquelas que optam e entendam que é mais adequado para a sua forma de se relacionar com o associado, mas eu penso que a Assembleia Digital tem muita contribuição para trazer aí para o futuro e é bastante provável que ela venha substituir em números as assembleias presenciais como uma forma mais escolhida para a realização desse momento. Isso é uma expectativa que eu tenho em relação a essa inovação legislativa da Assembleia Virtual. Bom, para finalizar a participação da Ana Paula nesse mini curso e até para dar o gancho para a gente apresentar a plataforma Cúria, eu pedi para a Ana comentar as principais dificuldades práticas das cooperativas na realização das assembleias digitais. De fato, tem aparecido algumas questões interessantes desde que as assembleias virtuais começaram a ser realizadas. A principal delas é um problema estrutural que só mudou a forma como manifesta. É comum no cooperativismo essa baixa participação social dos cooperados, especialmente no momento da assembleia.
E para isso já tem se desenvolvido programas que estimulam a cooperação, o engajamento, a cultura cooperativista. Isso é comum no nosso meio, mas ainda assim havia uma dificuldade de superar esse déficit de envolvimento do cooperado com as assembleias. Agora, no formato digital, a gente percebe que a participação tem aumentado e isso é um bom sinal. Só que nos preocupa se esse aumento ele é só quantitativo ou se ele também pode ser considerado qualitativo. Isso porque nós temos nos deparado com um novo problema. O cooperado loga na plataforma ou na ferramenta da Assembleia Virtual, mas possivelmente por alguma distração ao longo da ocorrência da Assembleia, ele acaba por não votar nas matérias obrigatórias. Com isso, a gente tem um alto índice de logins, mas não de votos, gerando uma abstenção preocupante. E muitas vezes essa abstenção, pelo número elevado, ela pode gerar até uma inviabilização do cumprimento de quórums e invalidar uma Assembleia, porque nós temos quórums de deliberação. Então, ainda temos esse desafio de manter o cooperado participativo na Assembleia, agora de uma outra forma. Antes ele tinha, vamos dizer assim, mais restrições de deslocamento, de fisicamente até a Assembleia, isso está facilitado, ingressando pelo meio digital, mas de alguma maneira a gente precisa convencê-los a permanecer ali em Assembleia e cumprindo com os seus deveres de votação das matérias obrigatórias. O que a gente tem orientado as nossas cooperativas é que já na abertura, aquele que é responsável pela condução da Assembleia, seja o presidente, seja um secretário, faça esse alerta da importância de se logar e votar durante a Assembleia, sob pena daquele momento ali ser invalidado futuramente por não cumprimento de quórums. Bom, agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais prática da realização das assembleias digitais. A ideia aqui é fazer a demonstração completa, passo a passo, de um software para a realização de assembleias digitais. A gente escolheu o Curia, que é um software oferecido pela Cooper System, que é a maior cooperativa de TI do Brasil. A Cooper System está com uma parceria com o sistema OCB para oferecer o Curia para todas as cooperativas do Brasil por um ano nesse período de pandemia. Nessa demonstração, o Hugo Felímpio, que é consultor de negócios e relacionamentos da Cooper System, vai mostrar passo a passo como funciona o Curia. É uma ferramenta que surgiu para auxiliar nos nossos processos das assembleias, principalmente de eleições e votações, que a Cooper System já tinha esse projeto para montar, para auxiliar nas assembleias presenciais, tendo em vista que geralmente essas votações tomam um tempo maior nas assembleias, votações por cédula ou contagem de pessoas levantando a mão para aprovar ou desaprovar, geralmente por essas questões de itens de pauta. E a gente criou essa plataforma, aceleramos o desenvolvimento desse projeto até com o advindo da pandemia, essa necessidade das assembleias serem virtuais. E a gente fez essa plataforma, utilizamos na nossa assembleia em março, e vimos um potencial para que a plataforma também auxiliasse as demais cooperativas do Brasil. Então, nós tornamos a ferramenta mais genérica, com possibilidade de login mais ampla através do e-mail dos cooperados na cooperativa. E daí a gente entrou em contato com a OCB Nacional e viu o potencial dessa ferramenta e, em parceria, passamos a divulgar amplamente para as cooperativas do Brasil inteiro. Então, a ferramenta, a partir daí, tornou-se uma ferramenta para poder auxiliar essas cooperativas nesse processo de assembleia, que pode ser tanto apenas virtual, quanto também na semipresencial, tendo em vista que ele foi feito para poder auxiliar, acessando tanto pelo computador como pelo celular, e isso auxilia também quem estiver presente, até nas assembleias que forem totalmente presenciais, né, visto que foi pensando nisso. Então, a ferramenta tem esse potencial para auxiliar nisso. A ferramenta do Curia, ela é acesso via web, então ela tem todo o potencial para estar acessando pelo navegador, seja do seu computador como do seu celular também. Só que atualmente ela precisa você ter outra ferramenta agregando o processo assembleia virtual para fazer a parte de videoconferência, que é o local onde a cooperativa, através do conselho, vai fazer a apresentação das informações, é onde o cooperado vai ter voz para poder discutir, debater os demais assuntos, e isso precisa ser uma ferramenta à parte de sua escolha, onde a cooperativa fica livre para escolher a que mais
couber, né, das ferramentas disponíveis no mercado, e o Cury atenderá para a parte de registro de presença e eleições, itens de pauta, votações para isso, então precisará ter essa parte mudando entre uma ferramenta e outra atualmente. Porém, essa é uma funcionalidade que a gente pretende agregar ao sistema Cury, ou seja, a parte de videoconferência também está incluído dentro da ferramenta, então não será mais necessário no futuro ter que utilizar duas para um processo único. Então, a parte da apresentação, onde os cooperados poderiam assistir e debater e pedir voz, fazer ordem para pedido de palavra, todas essas questões serão implementadas futuramente no Cury, e a gente pretende fazer essa ampla divulgação para que isso torne mais fácil o processo para todas as cooperativas. Então, irei demonstrar aqui como é a ferramenta Cury. Ela tem duas vertentes, tem duas frentes, que é a parte administrativa, do painel administrativo, que será a parte onde o administrador dá licença aqui no Cury para toda a parte de cadastros e de inserção de informações do que será votado, de todos os cooperados também que pertencem a essa cooperativa. E tem a parte da visão do cooperado, que ele acessa a assembleia em si e tem apenas as funcionalidades para executar o seu direito de voto nos itens mediante eles forem abertos durante a assembleia. Então, vou fazer a apresentação primeiramente da visão do administrador, do painel administrativo, que são URLs diferentes. Vocês poderão divulgar para os cooperados a parte do Cury apenas na visão deles e o administrador da licença que entra na URL própria para isso. Então, ao entrar, vai ser inicialmente listado aqui na parte da minha cooperativa quais as assembleias que já foram cadastradas aqui na licença da cooperativa. Tem também a aba de usuários, que aqui você fará a importação, inserção de todos os cooperados e usuários administradores da cooperativa, e a parte de grupos, para criar grupos de usuários para bloquear a votação em determinados itens da Assembleia. Primeiramente, explicando a parte de usuários, é aqui onde a partir do administrador é inserido na licença, ele vai poder cadastrar novos usuários. Então, ele poderá inserir individualmente, aqui no botão de novo usuário, colocar o nome do cooperado, o e-mail, colocar, por exemplo, aqui o e-mail do contato da Cooper System, e uma matrícula, se for o caso. Também há algumas cooperativas que não fizeram esse controle. Esse campo de matrícula ele é opcional, mas os campos de nome e e-mail que serão necessários para essa inserção. Lembrando que cada cooperado precisa ter o seu próprio e-mail único, pois o sistema não permite ter a inserção de mais de um cooperado com o mesmo e-mail. Isso para garantir a segurança que apenas um deles acesse pelo único e-mail a partir de uma criação de senha. Isso garanta a autenticidade do cooperado que está acessando. Então, eu vou em criar, esse cooperado é inserido aqui na lista e já vem automaticamente no status de confirmação, que é aguardando essa confirmação da senha. Pois esse processo fará com que a ferramenta envie um e-mail para que o e-mail cadastrado, informando que ele foi inserido na plataforma Cury para a Assembleia Digital da cooperativa dele, e ele precisará acessar o link que o e-mail tem e confirmar o cadastro dele, criando uma senha própria. O administrador não tem o poder de estar criando o usuário e a senha desse cooperado, pois é necessário que ele, por possuir esse e-mail, apenas ele vai ter o acesso a esse e-mail que foi enviado, cadastrar a senha, e aí sim ele passará a ter uma conta confirmada e poderá acessar aqui a ferramenta, tanto nesse momento da criação, quanto em momentos futuros de outras assembleias. Outra forma de inserir os cooperados é a partir da importação de uma planilha CSV. Aqui tem um modelo dessa planilha e tem alguns itens que são necessários ter atenção para a importação dessa planilha, como, por exemplo, a planilha já tem as colunas que correspondem à matrícula, o nome e o e-mail. É necessário preencher essas colunas e salvar no formato CSV, que é de separação por vírgula, e se atentar para que realmente seja a vírgula que faz essa separação das informações no seu arquivo. Você pode fazer essa verificação
editando o arquivo com o editor de texto, não editor de planilhas, e verificar se está por vírgula e não por ponto e vírgula, que geralmente essas ferramentas podem salvar. Então, é um formato mais simples, mais comum, que facilita a importação. Você pode colocar todos os cooperados pertencentes à cooperativa, insere aqui a planilha carregando nesse formato CSV e importa, e aí sim ele importará de uma vez só todos os cooperados, e aí ele poderá ter todos aqui na lista a partir desse momento. Depois que essa planilha é importada, o sistema irá fazer todo o envio dos e-mails que pertencem a esses cooperados, um a um, e eles, da mesma forma, irão receber esse e-mail para precisar confirmar a sua conta e poder acessar a ferramenta Curia. Agora eu vou demonstrar o processo de criação de uma assembleia aqui na plataforma, que é muito simples. Basta vir aqui nesse botão de Nova Assembleia e abrirá aqui os campos necessários para cadastramento. Então, você pode colocar o título dessa assembleia, então, por exemplo, Geral Extraordinária. Essa parte do link de transmissão é um campo opcional para que você possa inserir o link da ferramenta que você fará a videotransmissão da sua assembleia, a partir da ferramenta que você tiver escolhido para fazer parte de sua transmissão. Ao inserir o link dessa plataforma, na visão do cooperado estará disponível um botão para que ele possa clicar e ser automaticamente redirecionado para o link dessa transmissão, onde terá a parte de videoconferência. Isso facilita o processo. Você poderia, então, no caso, apenas informar o cooperado, no dia da assembleia, acessar apenas a URL do Curia, que é o assembleia.curia.coop, e lá dentro que ele tem acesso, após ele entrar e registrar sua presença, ao link da transmissão, facilitando os processos. Vou colocar aqui a data. É necessário inserir essa data, que é disponibilizada aqui apenas de hoje em diante, é uma data futura. O status da assembleia são 3 que existem hoje. O status bloqueada, que é o ideal que você faça esse processo de criação no início nesse status, ele apresenta que existe uma assembleia criada ao cooperado, lá na visão do cooperado do sistema dele, mas não permite ainda o ingresso na assembleia enquanto não for o momento adequado. O status arquivada é um status que não aparece para os cooperados lá na visão dele que essa assembleia foi criada. Podendo ser utilizado esse status após realização de alguma assembleia teste ou realmente uma assembleia oficial tiver sido finalizado, poderia colocar no status arquivada. E o status liberada justamente ela aparece lá para o cooperado e disponibiliza a entrada dele para fazer o registro de presença nessa assembleia. Então, é importante ter uma atenção para colocar nesse status apenas realmente momentos antes da assembleia iniciar, para que não registre presença de cooperados em datas que não são a que foi marcada aqui da assembleia. Então, a gente até coloca aqui um aviso para que o administrador da licença permita que os cooperados apenas entrem ao liberar nesse status no dia da assembleia. Então, colocaria aqui no status bloqueado para fazer a criação. O tipo de assembleia, isso aqui é para poder ter essa informação aqui. Então, existem vários tipos de teste, ou se ela é uma AGO oficial, uma AGE, se parar na mesma assembleia conjuntamente uma AGO seguida de AGE, AGE especial, que é para as do ramo do trabalho, que existe esse formato também de assembleia, se é uma pré-assembleia ou outro tipo de teste. Então, nesse nosso caso aqui, será uma AGE oficial. Aqui terão os campos para colocar a primeira, segunda e terceira chamada, que são os horários que geralmente já vão no edital de convocação, que são por lei já exigidos para saber em qual dessas chamadas será iniciada a assembleia a partir do quórum que já existe para a assembleia. Por exemplo, aqui eu posso colocar que será a primeira chamada às 8, não, vou colocar aqui a primeira chamada às 11, a segunda chamada às 12 horas e a terceira chamada às 13 horas. E aqui é possível colocar uma breve descrição, que você pode colocar ou o texto do edital de convocação ou alguma outra descrição que achar adequada para essa assembleia. Então, preenchendo esses campos, posso vir aqui em criar, ela automaticamente
será aqui adicionada na lista de assembleias daqui da minha cooperativa. Após a criação dela, eu já posso acessar o painel e fazer toda a configuração pertencente a essa assembleia. Agora vamos fazer a parte de configuração de todos os dados dessa assembleia que foi criada aqui. Para isso, pode clicar em acessar o painel, que abrirá todas as informações que foram previamente cadastradas e uma área de menu que vai permitir, em cada um desses itens, fazer a configuração dessa assembleia. Aqui nas informações, vai trazer os dados que já inserimos na criação e podem se atentar aqui para a parte dos horários de chamada, que já informam, a partir do horário que a gente cadastrou, vai trazer um total de cooperados que já registraram presença em cada um desses horários. Por exemplo, como colocamos aqui 11 horas o horário da primeira chamada, a partir do momento que eu coloco o status liberada antes desse horário, todos aqueles que fizerem o registro de presença lá na visão do cooperado até 1 segundo antes desse horário, serão considerados aqui na primeira chamada. A partir desse horário, todos que registrarem presença após ele e antes do horário da segunda chamada, entrarão no totalizador da segunda chamada, somados aqueles que já entraram na primeira chamada. E também, da mesma forma aqui da terceira chamada, todos que registrarem sua presença após as 12 horas, aqui nesse horário que já cadastramos, e em diante, serão considerados na terceira chamada, e assim fará também a soma dos que já registraram anteriormente, na segunda ou na primeira, e isso auxiliará para ter essa informação e saber o quórum da Assembleia e se já poderia iniciar na primeira, segunda, ou se realmente será necessário esperar para a terceira chamada. Isso é apenas informativo, ele vai fazer essas somas e apresentar para o administrador da licença, mas ele não faz nenhum bloqueio do início. Fica a critério, realmente, do administrador iniciar a Assembleia ou não. Aqui temos também o menu pauta, que será onde cadastraremos todos os itens referentes a esse menu. Esses itens são geralmente os que são debatidos e por deliberação, votação, seja por aclamação ou não, são discutidos e votados em uma assembleia. Vamos cadastrar aqui um novo item de pauta, que, como cadastramos um AGE, poderia ser, por exemplo, uma revisão orçamentária. Ele vai adicionar aqui um campo, uma caixa pertencente a esse item de pauta, com as informações se existe alguma proposta cadastrada ou se o item de pauta está iniciado ou não. Aqui no canto direito, tem já um botão para auxiliar a inserção de uma proposta para esse item e também tem outro botão que pode fazer a exclusão desse item ou editar. Você pode alterar o nome cadastrado aqui previamente. Irei fazer a parte de inserção de uma proposta. No Cura, ele precisa ter uma proposta para o item ser votado. Na escolha da proposta, na concordância ou discordância dela, que será levada para votação para os cooperados. Aqui, nesse item, eu vou inserir uma proposta que poderia ser, por exemplo, levada pelo Conselho de Administração. E a proposta de revisão orçamentária seria aprovar as alterações apresentadas na Assembleia, por exemplo. Então, como isso se daria no processo assemblear? Teria toda a parte da videoconferência de apresentação do orçamento que foi levado, de informações necessárias, qual é a proposta que está sendo levada, apresentando as informações e os dados financeiros para isso. E após toda a apresentação, teria um momento para tiragem de dúvidas, de apresentação de novas propostas, e que viria aqui para votação na ferramenta Cura. Por padrão, já foi cadastrada uma proposta do Conselho de Administração e esse item poderá ser levado para votação ao cooperado. Outro item que podemos cadastrar, por exemplo, aqui, seria uma alteração no estatuto. Na cláusula segunda, por exemplo.
Da mesma forma, precisarei cadastrar uma proposta para esse item, levada do Conselho de Administração, e seria aprovar a alteração. Então, o processo se daria da mesma forma. Antes da votação seria apresentado isso tudo na videoconferência e na hora de aprovar essa alteração, seria trazido aqui para o Curia, para essa ferramenta. Vou mostrar agora para vocês como seria a visão do cooperado para esse item, para essa assembleia. Como eu falei anteriormente, é outra URL que o cooperado precisa acessar, que é o assembleia.curia.coop, e ao entrar, fazendo seu login e senha, seleciona, caso ele tenha mais de uma cooperativa cadastrada para ele esse cooperado, ele vai escolher qual é a cooperativa pertencente a ele, que ele fará essa assembleia, e ao confirmar, trará aqui as assembleias existentes dessa cooperativa. Aqui já temos essas duas cadastradas e, por enquanto, está no status bloqueada. E não é possível aqui fazer a participação, registrar a presença aqui, por enquanto. Já na visão do administrador, ele pode, tendo já tudo cadastrado, vir aqui no menu início dessas informações dessa assembleia, editar e alterar esse status da assembleia, tornando liberado. Ao salvar, é necessário aqui que o cooperado, na visão dele, recarregue essa página e já mostra aqui o status liberado. Ao clicar em participar, eu estarei automaticamente registrando minha presença nessa assembleia. Fazendo isso, eu também tenho acesso às demais informações que foram cadastradas nessa assembleia. Essa é a visão que o cooperado terá no sistema após ele registrar sua presença, podendo acessar também os menus pertinentes aqui a ele. E ao acessar, por exemplo, o menu pauta, ele verá os itens que foram cadastrados, que ainda estão no status fechado e ainda não foram liberados para votação. Irei agora fazer a apresentação de como é liberado um item para votação. Aqui na visão do administrador, ele terá aqui a alteração no menu de pauta, o item de revisão orçamentária. Ele pode iniciar o item do botão aqui, que já traz esse atalho para iniciar da lista dos itens de pauta, ou ele pode clicar no próprio item, que abrirá esse detalhamento aqui do item, conforme foi cadastrado, e já traz essa proposta que existe. É possível também cadastrar uma nova proposta, mas para esse caso, faremos o início dessa votação, editando, apenas mantendo esse item, Conselho de Administração. Trará também aqui a informação dos presentes, são aqueles que já registraram presença e já estão lá na lista de presença, e não tem nenhum votante ainda, pois o item ainda não foi aberto para votação. Para iniciar, é necessário clicar aqui no botão Iniciar, e aí ele abrirá uma caixa solicitando o tempo para que você informe de duração que essa votação estará aberta. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 5 minutos, nesse formato de data e hora, nesse formato de hora comum do relógio que temos aqui, e posso iniciar. Ao iniciar, ele abrirá em uma nova aba todo esse painel referente a esse item que está sendo aberto para votação. Ele vai trazer o nome do item, qual é a proposta que está sendo levada, vai trazer também aqui um tempo da sessão, que vai ser um cronômetro regressivo a partir do tempo que já colocamos no momento de abertura, e vai trazer esse código aqui de 5 dígitos, que ele é um código gerado unicamente para esse item que foi aberto. Ele tem o intuito de ser uma dupla validação para garantir que quem vai votar nesse item também esteja obrigatoriamente assistindo à assembleia. Mesmo que um cooperado tenha acesso à ferramenta e esteja apto a votar, se ele não estiver assistindo essa apresentação durante a assembleia, ele não poderá ter acesso a esse código. Então, ele não saberá qual é o código para esse item. Então, a partir desse momento que está aberto, ele também vai trazer a informação dos presentes que estão na assembleia no momento de abertura desse item, e o cooperado lá na visão dele já pode ir no menu pauta e verificar e votar nesse item. Aqui, por exemplo, vai trazer por enquanto aqui no status fechada, mas ao ser informado que é aberto, é possível clicar nesse botão verificar a votação e ele vai atualizar esse status mostrando que esse item está aberto. E é possível agora clicar no botão votar
e vai trazer aqui qual é o item que está sendo votado. Como existe apenas uma proposta cadastrada para esse item, que foi levada aqui pelo Conselho de Administração, o sistema automaticamente vai trazer 3 opções de escolha de voto para esse item. Se concorda, se discorda ou se abstém de votar nesse item aqui. Então é necessário escolher uma das opções e vir aqui no botão confirmar seu voto. Aqui que ele solicitará o código que foi informado na aba anterior. 78987. Ao inserir esse código, ele vai permitir eu registrar meu voto. Pode ver que em nenhum local da visão do cooperado esse código foi informado, então é realmente necessário obter esse código a partir da apresentação na Assembleia. Ao enviar, ele aparece aqui o sucesso, o voto foi enviado e o item foi votado pelo cooperado. Então, basta aguardar o tempo necessário para o encerramento desse item, pois ao encerrar o tempo ou clicar em encerrar a votação, trará automaticamente o resultado de votação desse item. Vou fazer o encerramento para apresentar. Ele vai trazer aqui o total de votantes foi apenas 1. E tivemos esse voto, 1 a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Obrigatoriamente, a soma dos votos para cada uma das opções vai ser o total de votantes também aqui, para esse item de pauta. Nesse caso, a quantidade de presentes é a mesma da quantidade de votantes, mas pode existir o caso em que existam mais presentes, mas que não votaram nesse item. Podem ter se ausentado da Assembleia ou não terem votado nesse item. Então, aqui nesse local que vai trazer realmente o total de todos os votantes para esse item. Quando temos um item de pauta que já foi realizado a votação, ele vai trazer também a informação do código que foi levado para a confirmação do voto para esse item. Agora eu vou demonstrar a votação em segundo item, que pode acontecer em 2 ocasiões. A primeira dela é quando existe algum cooperado ou um grupo de cooperados impedidos de votar em determinado item. Então, para isso é necessário primeiramente criar esse grupo, incluindo quais são esses cooperados nesse caso. Então, o administrador pode vir aqui no menu, no canto superior direito, e em Minhas Assembleias, e tem aqui na aba Grupos, a terceira aba da visão aqui da minha cooperativa, que ao clicar vai trazer aqui as informações de grupos de usuários que não tem nenhum criado. Então, eu posso criar um novo grupo, eu dou um nome para esse grupo, por exemplo, impedidos por inadimplência, por exemplo. E ao criar o grupo, ele vai trazer aqui a lista de todos os grupos criados, 1 a 1, que existe a opção dos 3 pontinhos, ou de editar, ou de excluir esse grupo, e já traz um botão de atalho de adicionar um usuário que pertence a esse grupo. Ao clicar, ele também traz aqui para essa parte lateral direita o botão de adicionar um usuário pertencente a esse grupo. Então, basta clicar aqui em adicionar, que vai abrir uma nova caixa trazendo a lista de todos os cooperados que já foram cadastrados aqui no menu de usuários. Então, eu posso inserir aqui o nome do cooperado, que é esse que a gente criou na explicação, e adicionar, ou selecionando mais de um, adicionar para essa lista. Então, poderão ser inseridos todos os cooperados que estão inadimplentes, por exemplo, que não podem votar nesse item, pertencente aqui nessa lista, e essa é a forma de criação de grupos de usuários impedidos de votar em determinado item. Após o grupo criado, eu posso voltar aqui na Assembleia, vir nessa Assembleia Geral Extraordinária que criamos, acessar o painel, vir no menu Pauta, fazer o detalhamento desse item, por exemplo, de alteração de estatuto, e tem aqui as 2 abas, referente a propostas e a referente a grupos. Aqui vai informar que não foi adicionado nenhum grupo nesse item, então basta adicionar grupo, vai trazer a lista de todos os grupos existentes e já uma prévia dos cooperados que foram inseridos nesse grupo, então basta selecionar, adicionar, e aqui vai trazer o grupo adicionado que vai estar impedido de votar nesse item. Então, todos os cooperados que estão nesse grupo, na hora de confirmar o voto para esse item, vai aparecer a mensagem que ele está impedido de votar, não gerando assim o voto para esse cooperado, esse grupo de cooperados.
Existe também a outra necessidade, que é a de adição de novas propostas em tempo de assembleia antes de ser iniciada para votação. Então, supondo que dessa alteração no estatuto, a proposta apresentada pelo Conselho de aprovar a alteração lá que foi demonstrada em assembleia, pode existir uma nova proposta de, por exemplo, modificar um pequeno trecho do texto sugerido pelo Conselho de Administração, que foi dado por um cooperado que ele tem direito à voz nesse momento na assembleia. Então, é possível vir no botão aqui, nova proposta, informar o nome do cooperado que propôs essa alteração, colocar aqui a informação que ele sugeriu, por exemplo, o novo texto que deveria ser votado, e salvar, e ele vai adicionar aqui propostas, e quantas propostas forem necessárias é possível adicionar antes de liberar para votação. Então, da mesma forma, supondo que seja apenas essa opção de nova proposta que foi criada, eu posso iniciar, vindo no botão iniciar, e da mesma forma como no item anterior, eu informo qual será o tempo que eu desejo deixar aberta essa votação. Então, coloco aqui, por exemplo, 2 minutos, iniciar, e ele também abrirá uma nova aba, trazendo qual é o item que está sendo votado e as duas propostas que foram cadastradas. Essa tela, como informei anteriormente, é necessário que vocês estejam apresentando aos cooperados para tanto mostrar o tempo de sessão que existe aberto ainda para esse item, como qual é o código desse item, que é um código único para esse voto, para o voto desse item. Então, 70529 será o código necessário para o cooperado confirmar o voto lá na visão do cooperado. Então, voltando aqui na visão do cooperado, caso ainda esteja no status fechada, é possível clicar no botão verificar a votação. Ele vai atualizar o status das assembleias, dos itens de pauta, e só clicar no botão votar. E como existe mais de uma proposta, o sistema automaticamente vai entender que é necessário escolher uma das propostas e também traz automaticamente a opção de abstenção para o item, caso o cooperado não sinta a vontade de escolher nenhuma das propostas, alguma das propostas que foram apresentadas. Então, eu posso escolher uma proposta. Pode ver que ele é no formato de botão que ele apenas deixa selecionar uma das opções. E após aqui eu vou em confirmar o voto. Insiro o código 70529 para esse caso. Caso tente inserir um código diferente, ao tentar enviar, ele vai apresentar que o código de segurança não confere. Então, ele pode, ao inserir apenas o código correto, ele executa o voto com sucesso. Aqui, da mesma forma, existe a possibilidade de fazer o encerramento da votação, mas o ideal é que, após ter informado qual será o tempo necessário de abertura para esse item de votação, que seja aguardado o encerramento dessa sessão para dar o tempo realmente informado ao cooperado para ele votar. Ao encerrar o tempo, ele também automaticamente vai trazer o resultado do total de votos para cada uma das opções. Então, temos 0 abstenções e vai trazer aqui a quantidade de votos para cada uma das propostas que foram levadas para votação e, da mesma forma, vai trazer o total de votantes para esse item. Outra funcionalidade é a criação de eleições que irão acontecer na Assembleia. Então, para criar uma nova eleição, basta vir aqui no menu, no lateral esquerdo, com o nome eleição, que vai trazer aqui as informações tanto das eleições criadas, quanto das configurações existentes para uma eleição ser criada. Então, para criar uma nova eleição, eu posso vir aqui no menu, na aba de eleições, criar uma nova eleição, que ele vai trazer em 3 etapas. Aqui, a primeira etapa é escolher a configuração dessa eleição. Ele vai trazer automaticamente as que já estão criadas, que aqui já existe uma, por exemplo, de candidatura individual, e também há a possibilidade de criar uma nova configuração, que essa configuração é informar qual é o formato de candidatura e quantos cooperados, quantos candidatos é possível ser votados pelos cooperados, e eu vou aqui criar para mostrar para vocês. O nome da configuração, você pode dar qualquer nome referente, por exemplo, à forma que você configurou essa eleição. Por exemplo, ela ser por chapa. Então, aqui abaixo, ele vai solicitar que você informe qual é o tipo de eleição, podendo ser chapa eleitoral, candidato individual
ou ambos, onde existe uma forma mista, em que uma parte é pela chapa e a outra parte é de candidatura individual, então seleciona a parte ambos. Para criar aqui, então seleciona o tipo chapa, e ele pergunta aqui, informa se ele quer disponibilizar ou não o voto em branco para o cooperado. Então, quando é uma eleição por forma de chapa, se for chapa única, o ideal é que seja disponibilizado sim o voto em branco, pois aí o cooperado tem a possibilidade de ou escolher a chapa ou votar em branco, caso tenha apenas uma. Então, depois disso, basta clicar em criar e ele vai trazer aqui para a lista a configuração criada. Então, eu posso aqui selecionar, venho aqui no botão próximo, e aqui que ele vai pedir o nome dessa eleição, que eu posso colocar aqui, Conselho de Administração, por exemplo. Clico em próximo e ele vai formar a eleição criada com sucesso. Aqui, voltando para o menu de eleição, vai trazer aqui a lista dessa eleição criada. Então, após ela ter sido criada, eu posso clicar aqui no título dela, que vai aparecer o detalhamento dessa eleição, e é possível, como ela é no formato chapa, já ir cadastrando as chapas pertencentes a ela. Então, na primeira aba referente à chapa, existe aqui o botão de nova chapa. Eu crio aqui, por exemplo, chapa 1. E já traz aqui na lista a chapa, que ao clicar, ela tanto disponibiliza aqui o botão de criar os candidatos, quanto tem um atalho aqui dos candidatos. E existe um botão para ou editar o nome da chapa ou excluir essa chapa. Então, vou aqui adicionando os candidatos, é só clicar no botão novo candidato. Ele vai trazer os campos necessários para inserir. Ele automaticamente vai trazer essa imagem padrão, mas caso você queira inserir uma foto, basta colocar o link dessa foto que vocês tenham armazenado em algum local na internet, pode ser a foto de uma rede social ou de um reservatório de imagem que você tenha. Então é necessário inserir o link dessa foto, senão pode deixar a imagem padrão. E aqui tem o nome, você vai colocando, é um campo obrigatório, e existem outros campos opcionais, que é o campo de cargo, caso você pode colocar ou o cargo que ele exerce na cooperativa ou um cargo que ele está se candidatando dentro da chapa. O tempo de cooperativa, você pode informar a quantidade de anos que ele já faz parte da cooperativa, que também é opcional. A parte de equipe, se for o caso, para diferenciar, facilitar para os cooperados entenderem qual equipe que eles fazem parte, que é opcional também. E é um campo de descrição, que aqui você pode fazer uma breve descrição do candidato. Ele pode escrever esse texto ou fazer o conselho, fica livre para fazer a descrição, a comissão eleitoral trazer as informações sobre esse candidato, e basta clicar em criar e ele vai trazer aqui para a lista. É importante saber que a ordem que os candidatos aparecerão lá para o cooperado fazer o voto será a ordem de criação. Então, eu posso ir criando na ordem e apenas informar os campos obrigatórios e assim em diante, colocando as informações dos candidatos e fica aqui criada a chapa. Aqui terá a aba de resultado, que após o item ser votado, também será disponibilizado esse resultado para consulta posterior. Então, na visão do cooperado, é possível já ver aqui no menu de eleição que existe essa eleição criada e existe o botão de votar, que ainda não está liberado, por estar fechada, e no botão de visualizar. Esse de visualização que faz com que ele consulte qual é a chapa e os candidatos que foram criados. Ao clicar, ele vai ter uma breve descrição e as informações cadastradas para ele, e é possível fazer essa consulta para, na hora de exercer o voto, o cooperado conhecer mais os candidatos antes de realizar esse voto. Para fazer a votação, da mesma forma que os itens de pauta, existe um botão aqui no canto superior direito de iniciar. Eu informo qual será o tempo de votação, por exemplo, 1 minuto. Iniciar, ele vai abrir uma nova aba também, trazendo as informações necessárias do tempo de sessão, por exemplo, e qual será o código para confirmar o voto aqui dessa eleição. Então, 48930 seria o código para ele. Então, o cooperado, já aqui vindo para a visão do cooperado, ele pode clicar em verificar a eleição. E tem a parte do Conselho de Administração, uma eleição aberta. Já é possível clicar no botão votar.
Então, como informei na configuração, ele vai criar um botão de votar em branco, aqui no canto inferior, ou dar a opção de selecionar a chapa criada. Então, eu posso selecionar a chapa, que aí ele disponibiliza o botão próximo, que aí eu vou poder confirmar o meu voto. Caso eu queira votar em branco, apenas clicar aqui em votar em branco e também irá para a próxima etapa para confirmar o voto. Então, aqui clicando em próximo, vai solicitar aqui o código referente a essa eleição, que é o 48930, que eu venho e confirmo o voto. Como eu coloquei o tempo de 1 minuto, vou mostrar para vocês como é que seria o caso de tentar confirmar o voto após seu encerramento. Então, como eu venho aqui em confirmar, ele vai trazer o erro que a votação já foi encerrada. Então, o sistema faz essa verificação. Antes de confirmar o voto, é necessário ver se ainda tem tempo para votação desse item. Então, essa eleição foi encerrada, não tivemos nenhum voto, então é possível ter esse controle que o sistema faz relacionado ao tempo de votação. Outro tipo de eleição, que seria a forma de candidatura individual, eu vou criar aqui para demonstrar para vocês. É só vir também em nova eleição. Aqui já existe um formato de candidatura individual que foi criado previamente, mas eu posso criar também uma nova configuração. Dou informação do nome dessa configuração. E ao escolher aqui o tipo de candidato individual, ele vai automaticamente criar mais novas opções para ser informado aqui pelo administrador. A primeira delas é informar quantos candidatos individuais podem ser votados. Isso é para informar por exemplo, de 6 candidatos, o cooperado vai poder votar em 2. Então, ele coloca aqui o número 2 para essa configuração. Após inserir essa quantidade, existe aqui também se é exatamente 2 ou se pode ser até 2. Existem casos em que o cooperado pode votar em 1 ou 2. Então, nesse caso, eu deixo desselecionado, informa aqui, não, pode ser até essa quantidade formada aqui acima. Caso eu queira que seja exatamente 2, eu seleciono isso aqui, informo que sim, exatamente 2, e o sistema irá entender que só libera para a próxima etapa de confirmar o voto quando ele selecionar 2 cooperados individuais, 2 candidatos. Então, colocando aqui não, ele vai liberar caso eu selecione ou 1 ou 2 candidatos. E, da mesma forma, se eu quero disponibilizar ou não o voto em branco. Por exemplo, aqui eu posso não disponibilizar e está criado aqui essa nova configuração. Então, basta escolher aqui, selecioná-la, clicar em próximo, dar o nome dessa eleição, por exemplo, agora seria um conselho fiscal, clico em próximo e a eleição foi criada com sucesso. Confirmar, ela já vem aqui para a lista. Então, da mesma forma, eu posso clicar aqui em conselho fiscal e vou criando todos os candidatos para essa eleição. Então, vou aqui colocando. Da mesma forma, são os mesmos campos que são adicionados, liberados para ser criado o candidato. Vou criando todos os candidatos pertencentes a essa eleição. Então, supondo 4 candidatos que existem para essa eleição. Após criar todos os candidatos, eu posso vir aqui da mesma forma, colocar o botão iniciar. Posso colocar, por exemplo, que serão 3 horas para essa votação ficar aberta para serem votados, e vem iniciar. E da mesma forma, vai abrir uma nova aba contendo um código único para essa votação e um cronômetro regressivo referente a esse tempo de sessão para votar para o Conselho Fiscal nesse caso. Então, 39044 será o código para confirmar o voto. Aqui, da mesma forma, ele pode vir clicar em verificar a eleição, caso ainda não esteja aparecendo, e vai trazer essa eleição que criamos, Conselho Fiscal. Eu posso clicar no botão visualizar, que aí vai trazer as informações de cada um dos candidatos também da mesma forma. Eu posso consultar antes de realmente votar, e tem aqui o atalho para eu ir diretamente para o voto após fazer essa consulta. Ao votar,
ele vai trazer aqui as etapas, que a primeira delas é escolher os candidatos. Pode verificar que, como colocamos até 2, ele vai trazer os candidatos selecionados e esse número vai sendo alterado à medida que eu vou selecionando os candidatos. Da mesma forma que o botão próximo, ele inicia bloqueado porque ainda não foi nenhum dos candidatos selecionados. Então, ao selecionar o primeiro, ele altera aqui candidatos selecionados 1 de 2, e como eu permiti que fossem até 2, o botão próximo é habilitado e eu posso concluir o meu voto. Ou posso vir aqui e selecionar o segundo, e aí ele automaticamente bloqueia a seleção dos demais candidatos. Então, não posso escolher um terceiro nem um quarto nesse caso. Caso eu queira refazer meus votos, eu venho aqui em limpar, ele vai desselecionar todos, e eu posso escolher os que desejo, e aí sim, clicar em próximo. Venho aqui para 39044 e insiro o código para essa votação. Venho em confirmar e está votada aqui a eleição. O status é votada quando eu realizo o meu voto e não está ela foi finalizada. Quando eu não realizo o voto, ela fica com o status finalizado aqui na eleição, como foi o exemplo do Conselho de Administração. Quando está fechada ainda, fica no status amarelo, com o nome fechado, quando ainda não foi iniciada. E quando está aberta, fica com o nome aberta e com o nome verde. Que são os status dos itens de pauta e de eleição. Quando todos os itens de uma assembleia são votados, tanto os itens de pauta quanto eleições, ele vai trazer aqui essas informações no menu início, todos os status dos itens, e também vai trazer essas informações dos totais que entraram em cada uma das chamadas. Por exemplo, aqui, ele está trazendo que não havia ninguém da primeira chamada, e tem um na segunda chamada, pois ele entrou após esse horário. Para verificar quais são os cooperados que entraram nessa assembleia, tem aqui o menu Lista de Presença, que ao clicar, ele vai trazer as informações do cooperado, a matrícula, o nome e o e-mail, e a data e hora de registro. Como foi informado aqui, ele entrou segunda-feira, 10 de agosto de 2020, às 11h31. Esse horário ele é posterior ao horário da primeira chamada, por isso que ele foi inserido no total, aqui no menu de início, no total de segunda chamada. Após atingir esse horário de segunda chamada, ele vai também trazer o total para cá na terceira chamada, e já destaca qual é o horário da próxima chamada para essa assembleia. Então, supondo que já tenha sido encerrada, mesmo todos os itens forem votados, é possível vir aqui novamente em editar, e eu altero o status dessa assembleia para evitar que mais pessoas registrem presença após o seu encerramento. Então, coloco no status bloqueada, venho salvar, e aqui está bloqueada e não permite mais o ingresso de nenhum novo cooperado. Então, aqui, após encerrado, eu posso vir no menu Lista de Presença, e existe o botão de Baixar Lista, que ele vai trazer uma nova aba, mostrando o total de cooperados presentes, e posso baixar esse documento, e vai ser um documento em PDF, que ao abrir, ele vai mostrar aqui os relatórios de registro de presença com os dados da cooperativa, e os horários de chamada, data, e aqui lista de presença, contendo o nome do cooperado, de matrícula tal, que registrou presença a tal hora do dia tal. Então, esse relatório vai trazer a lista de todos. É possível salvá-lo em PDF, imprimir ou enviar para o órgão que vai fazer a referência. E, no caso, fica encerrada a assembleia pelos gerenciamentos na plataforma Cura. Bom, pessoal, a gente chega aqui ao final desse mini curso de atualização sobre as assembleias digitais. E lembrando que ao longo das atualizações da Escola de Inovação da Conecta, a gente sempre vai trazer casos práticos e exemplos de cooperativas que têm uma atuação preponderantemente digital. Então fique ligado nas nossas atualizações.